Está no ar o Foco Regional. Aqui nós vamos trazer as informações de Tubarão e também de toda a nossa região. Nós estamos iniciando esse processo com o prefeito de Tubarão, Stener Sorato, que está com a gente. Muito obrigado por estar aqui nesse programa. Praticamente é a estreia, prefeito. E a gente começa falando com o senhor pelos 155 anos da Cidade Azul. Tudo bem? Tudo certo, muito obrigado pelo convite, honrado por ser o primeiro aí a estar participando do Foco Regional, aqui no Folha Regional. Eu acredito que a gente vai poder ter uma boa conversa e até porque num período como esse, que é o do aniversário da cidade, a cidade está em festa, a gente vive um novo momento, a cidade está se reconstruindo, principalmente na questão de reorganização da prefeitura. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa para apresentar nesse aniversário, a começar pela própria programação. A gente fez uma opção de valorizar o artista local, as nossas atrações locais, remunerar as atrações locais também. Então, acredito que a gente começa com o pé direito nesse primeiro ano de governo, que são os 155 anos de história. Tubarão tem muito a comemorar, povo ordeiro, um povo trabalhador, uma cidade que é polo regional, que é a segunda maior cidade do sul de Santa Catarina, a 13ª maior cidade do estado em número de habitantes. Eu acredito que a gente tem que se comportar como tal e assim estamos fazendo. E não deixa de ser um desafio, né, prefeito? Porque logo no início do mandato, nós vamos aí para 6 meses praticamente de gestão, no primeiro ano de governo, e já ter que elaborar uma festa, podemos dizer assim, para comemorar, para valorizar o que o senhor falou, né, a cultura local, os artistas locais, e trazer esse entretenimento para a população. Isso, eu sempre digo, né? Muitas vezes as pessoas veem assim, Sorato, mas a cidade não está com uma dificuldade financeira? Está. Nós estamos na pior fase financeira da história de Tubarão, mas a gente não pode deixar de lado a cultura, né? O lazer da população. A gente precisa disso. Não é à toa que, né, estão definidos os finais de semana para descanso do trabalho. Então, a gente precisa ter esse momento de cultura, um momento de lazer, e eu acredito que a programação do aniversário do Tubarão mostra muito isso e mostra como a gente tem artistas locais e artistas regionais que merecem ser projetados. Eu acredito que a programação do aniversário vai permitir isso e vai ser uma grande festa. Muitas pessoas que estão já participando, né, elogiando até pela programação e pelos momentos de lazer, envolvimento com a comunidade, mas isso, como o senhor falou, foi o início a um planejamento, e aí passa-se a assumir até uma responsabilidade ainda maior, porque para os próximos anos, automaticamente. A régua fica alta, né, Zapote? Justamente. Aí vai ter que repensar ou pensar algo a mais para ver o que vai se encaixar, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, é aprender com os erros e os acertos dessa programação, e a gente também pretende, até muita gente vem pedindo, né, vem com aquele saudosismo da ProduSul, então quem sabe trazer uma atração nacional. A gente disse, olha, gente, vamos lá, um pé depois do outro, vamos sentir. A gente está trabalhando muito forte dentro da prefeitura, com muita eficiência, com muito profissionalismo, reorganizando, como eu disse, a casa. E quem sabe se a gente tiver um pouquinho mais de condição financeira no ano que vem, a gente consiga trazer aí uma atração nacional. Mas posso assegurar a todos, né, que a programação que a gente fez desse ano não deixa nada a desejar, muito pelo contrário. São atrações fantásticas e a prova disso foi o primeiro evento, que foi o Rock Legend, que já abriu a programação do aniversário do Tubarão em alto nível. Justamente. Bom, falar um pouquinho de gestão, o senhor veio de Brasília recentemente, e marcha dos prefeitos. Eu acompanho, não sou muito velho, mas acompanho bastante também essa situação, e os prefeitos sempre estão indo lá e falando aquilo que o senhor divulgou quando esteve. Menos Brasília, mais municípios. Por que é tão difícil fazer com que lá em cima, em Brasília, eles entendam essa necessidade? Porque os prefeitos vão, os prefeitos brigam, no bom sentido, mas parece que nunca vem a contento, prefeito. É isso aí. Cada vez mais o governo federal
vai passando atribuições para os municípios, para as prefeituras. Assim foi com a Estratégia de Saúde da Família, né, um programa federal de atenção na saúde, assim foi também na assistência social, com os CRAS, os CREAS e vários outros programas. E a atribuição vem, a despesa vem, mas o financiamento disso, o dinheiro para custear tudo isso, vem em parte. Então, o que a gente faz na Marcha dos Prefeitos, entre várias demandas que a gente apresentou lá, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas entre as várias demandas, a principal é dizer para o governo federal que a gente vive é nas cidades, é aqui que o cidadão vive, e por isso é aqui que tem o buraco na rua, é aqui que o posto de saúde precisa atender, é aqui que nós precisamos fornecer mais exames, mais consultas com médico especialista, é aqui que a gente tem que dar uma atenção na saúde mental, é aqui que a gente tem que fazer segurança, inclusive isso que seria uma atribuição do governo federal, do governo do estado, a gente tem que estar fazendo também. Então, dizer isso para o governo federal. É aqui que as pessoas vivem, é aqui que tem que chegar mais recursos para que a gente consiga prestar um serviço de qualidade e no volume necessário de cada cidade. Então, a gente pede isso. A gente tem outros assuntos pontuais, um deles é com relação às dívidas. 2/3 dos municípios brasileiros devem para o INSS, deve para a Previdência Social. Tubarão não é diferente, a gente deve em torno de 130 milhões de reais. Entre os 775 que a gente deve, 130 é só para o INSS. Então, a gente está pedindo uma repactuação maior, que a gente possa parcelar isso em 300 meses, e a gente está pedindo que isso não seja indexado pela Selic, ou seja, o juro não seja o juro Selic, que hoje está em 14,75. A gente está pedindo que seja um juro de 4% ao ano, como é o juro, por exemplo, se tu for fazer uma empresa for fazer um financiamento no BNDES, para fazer um novo investimento, para montar uma nova empresa, ela consegue captar isso no BNDES com uma taxa de juro parecida com essa. Então, é isso que a gente quer. Por quê? Se a gente tiver maior prazo e menos juro, vai sobrar um pouquinho mais de recurso para a gente estar fazendo saúde, educação, segurança, infraestrutura nas cidades e várias outras pautas aí que... Mas na sua opinião, prefeito, essa diminuição ou esse menos Brasília, mais cidades não acontece porque falta sensibilidade política daqueles líderes ou porque também o país, o governo federal, tem dívidas e precisa suprir as duas? Pessoalmente, talvez, não talvez como um prefeito, o senhor pensa como? Eu penso que o gasto público no governo federal está muito alto. E aí isso está gerando déficit. Ou seja, o governo federal está gastando mais do que arrecada. E aí não sobra para ele tirar uma partezinha, mais uma partezinha lá para passar para os municípios. Então a gente precisa ir em busca de um governo federal eficiente, econômico, que possa fazer gestão para que aí sim, aquilo que sobrar, quando não tiver mais déficit, e nós já vimos o governo anterior de Jair Bolsonaro ter superávit, então quando o governo tiver superávit, esse superávit passar para os municípios. Então, hoje não fazem porque estão gastando muito mais do que arrecada. Então a gente tem que eleger um governo que gaste menos do que arrecada para aquilo que sobrar passar para os municípios. Esse é o nosso pleito. Só colocando ali, então a Marcha dos Prefeitos briga por isso, briga por essa questão do INSS, briga pela questão das pessoas em situação de rua, os moradores de rua. Nós precisamos de uma maior ajuda do governo federal para poder estar fazendo internação involuntária. A internação involuntária é de alto custo, muito cara, para que todos tenham uma noção. Dependendo do município aqui de Santa Catarina, ela vai de 5 a 10 mil reais por pessoa mês para fazer uma internação involuntária. Então, tu olha o alto custo que é isso. Sim. Então, a gente quer ajuda do governo federal, quer ajuda do governo do estado com relação a isso. A gente também tratou sobre os lixões, né, os aterros sanitários. A gente quer licenciar outro aterro sanitário aqui na Murel. A gente hoje fica refém de um único aterro sanitário, e aí esse único aterro sanitário dita o preço e está acabado. Então a gente
está refém disso e quer licenciar um outro aterro sanitário para que a gente possa ter a disputa, né? Ter a disputa. E a gente quer também encontrar soluções de usina, de reciclagem do lixo, enfim, tantas outras coisas que é possível fazer com isso. A gente também tem muita curiosidade com relação à reforma tributária. Rosabote, isso é uma coisa que preocupa muito, porque a reforma tributária ela vai trazer uma nova forma de tributação, ela vai tributar no consumidor final. Então, o que isso vai fazer com as finanças dos municípios? Nós vamos, em Tubarão, arrecadar mais, arrecadar menos, continuar arrecadando a mesma coisa? Os municípios estão no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Pelo caminho, parece que vai ser ainda pior para os municípios. Exatamente. Então, a gente quer um maior assento no Conselho Deliberativo, que vai ter esse conselho que vai ditar, ele que vai dizer lá como é que vai ser a compensação dos municípios que vão perder mais arrecadação, como é que vai ser feita essa compensação. Se nós não tivermos assento nesse conselho, como é que nós vamos decidir de igual para igual? Então, a gente também pleiteou isso na Marcha dos Prefeitos. Enfim, uma série de coisas que é necessário. Foi uma das marchas que mantiveram o maior número de adesão de prefeitos. Dos 5.570 prefeitos que existem no país, 4.100 estavam lá. Então, foi uma adesão bastante significativa. 133 de Santa Catarina, nós temos 295 prefeitos e prefeitas em Santa Catarina, 133 estavam lá, então também um número bastante significativo. E a gente tem a expectativa que mudanças venham, apesar de que no discurso do presidente nada foi dito e nada dele não anunciou. O Sorato, prefeito, agora, Tubarão, o senhor aproveitou, obviamente, para trazer, buscar informações ou até trazer algumas novidades que possam vir futuramente. Buscou saber algo a mais? UPA, é um desejo seu, é algo importante para a cidade. O caminho está por aqui ou o senhor aproveitou Brasília para já buscar algo a mais? A UPA a gente vem discutindo ela quase que diariamente, então tudo que a gente precisa do governo federal com relação ao Ministério da Saúde a gente já obteve. O que a gente fez, né, com o Ministério da Saúde? A gente apresentou o projeto, nós tivemos um atraso no projeto da UPA justamente porque o Ministério da Saúde e a nossa Vigilância Sanitária Estadual não chegavam num consenso da forma de distribuição interna da UPA, quantas cadeiras teria que ter numa sala de recuperação, quantas saída de oxigênio em outra. Então havia uma divergência nisso. A gente conseguiu fazer com que eles chegassem num consenso há poucos dias atrás. Isso permitiu que a gente continuasse com o projeto da UPA. Por que a gente tem que estar alinhado com o Ministério da Saúde? Porque depois que ela entrar em funcionamento, nós vamos buscar um subsídio de parte do custo dela. A UPA deve girar em torno aí de R$1.400.000 mês, e a gente pretende buscar em torno de R$300.000 de subsídio do governo federal. Se ela não tiver com seus espaços internos lá delimitados conforme determina o Ministério da Saúde, a gente não consegue buscar esse subsídio. Então, por isso que a gente está bem alinhado. Lá em Brasília, eu também busquei outras situações, porque nós temos 3 obras paradas em Tubarão. Nós temos 2 creches que começaram a ser construídas em 2014, ainda no governo Dilma, e elas estão paradas, em torno de 30% executado, talvez nem isso. E aí, o que a gente fez? A gente pleiteou, nós aqui internamente a gente apresentou tudo que era necessário. A gente prestou contas do que estava executado, a gente falou em que fase está a obra. Então, tudo que Tubarão precisava fazer com relação à prestação de contas e levantamentos, o financeiro, exatamente, tudo está prestado contas, só falta eles botar a grana na conta da prefeitura. Então, nós fomos lá, pleiteamos isso, é uma creche
é no bairro São João Margem Esquerda e a outra creche no bairro São Martim. Importantíssimo, em torno de 200 vagas cada uma delas, e eu acredito que a gente consegue a aprovação do governo federal, até porque foi eles que deram para Tubarão isso lá em 2014, então vamos lá, está na hora de liberar. E a outra é uma pavimentação de uma estrada, de uma rua, a Sérgio Fernandes Pereira, ali no bairro Revoredo, uma obra grande, uma obra de 3 milhões e 200 mil reais, 1,5 milhão já executado pelo Finisa e outro 1,5 milhão de recursos do governo federal, também parado, também trancado, e houve uma sinalização de liberação desse recurso, indicando que entraria na conta da prefeitura em setembro. Eu disse para eles que setembro é muito tempo. Pedi ajuda para o deputado Pedro Kizai, que é o coordenador da bancada parlamentar dos nossos deputados federais. Em Brasília. Ele sinalizou positivamente, ia tentar antecipar de setembro para mais perto possível para a gente recomeçar essa obra. Então é uma luta, né? A vida do prefeito, da prefeita é gastar sola de sapato, é estar indo atrás, é estar indo em busca. Tubarão, como eu disse, desse momento crítico que a gente vive financeiramente, obras acontecem com ajuda externa, com a ajuda do governo do estado, com a ajuda do governo federal e dos parlamentares, e é o que a gente fez lá. O senhor falou a vida do prefeito e da prefeita não é fácil, mas o senhor aproveita bastante aqui em Tubarão, quando caminha, quando faz o seu exercício, corrida, para observar também a cidade, né? É um detalhe mais pessoal do senhor, mas é interessante a gente ouvir isso, porque como prefeito tem que aproveitar todas as oportunidades, é isso? Então, o que eu faço? Meu esporte, o que eu gosto de fazer é a corrida de rua. Ali me sinto muito bem, é algo que me deixa realmente, libera o estresse, e as ideias vêm, quando eu estou correndo, vem muita ideia na cabeça, e eu também aproveito para já pegar o celular e bater uma foto, mando para o Jó, mando para o Felipe, mando para o Fabiano, vou saindo, mandando foto para eles, isso aqui está errado, isso aqui não está legal. Já aproveita. É muita coisa, a gente não está contente com a forma que está a cidade, a gente já teve bastante avanços, né? Principalmente, e estou falando aqui na questão de zeladoria urbana, né? Porque eu acredito que isso vai contagiando. Se eu limpo na frente da prefeitura, se eu limpo na frente das escolas, se eu limpo na frente do posto de saúde, quando eu falo eu limpo, varrer, botar calçada, pintar, deixar em dia, isso contagia, faz com que os cidadãos também entrem nessa mesma pegada, para a gente deixar a nossa cidade limpa, organizada e, consequentemente, deixá-la muito bonita. Esse é o nosso objetivo. E para que tudo isso? Para que a gente atraia investimentos, para que a nossa vida seja muito mais em harmonia, o tubaronense tenha qualidade de vida, que a gente faça aquilo que é o propósito do governo, melhorar a vida do cidadão. Como o senhor pretende, a gente já deve estar encerrando, e eu queria saber economicamente, porque o senhor está trabalhando com o orçamento da gestão passada, do ano passado, né? Mas existe aí a preparação para 2026 e aí para os outros anos que vai estar à frente da gestão. O incremento vai ser maior do que o prefeito esperava, porque assim, eu queria investir 1.000, mas eu não vai dar, eu vou ter que buscar fazer 2, 3. Esse é o pensamento dentro do projeto daquilo que quer para Tubarão? Sim, eu penso grande, Eduardo. O trabalho é o mesmo, né? Pensar pequeno, médio ou grande é a mesma coisa, então a gente já pensa grande. Mas a gente tem limitações financeiras pela situação financeira que vive o município e a gente precisa de ajuda externa. Então, eu acredito que com a realização de bons projetos, se a gente confeccionar bons projetos de engenharia e arquitetura, a gente vai conseguir convencer o governo do estado a colocar ainda mais recursos em Tubarão, convencer o governo federal a colocar ainda mais recursos em Tubarão. Então a gente, esse ano, projeta muito, apesar de estarmos executando muito também, mas a gente projeta muito para que nos próximos 3 anos a gente tenha ainda mais recursos externos e realize grandes obras na nossa cidade. Mas já começou, né? Porque o programa Obra para Valer é um exemplo. A gente já executou, já entregamos 3 ordens de serviço. Essa semana
hoje, inclusive, entregando mais uma ordem de serviço de uma reforma e ampliação de uma escola, e vem obra para valer aí. Que bom, prefeito, eu quero agradecer a sua participação aqui no Folha Regional, no Foco Regional, nos colocar sempre à disposição para a gente bater esse papo, trazer as informações, porque o importante é aqueles que estão nos assistindo saber o que vem pela frente, o que está acontecendo, daqueles que estão prontos para fazer isso, que são os gestores municipais. Eu agradeço a oportunidade, espero ser convidado outras vezes para estar aqui no Foco Regional, no Folha Regional. Tem muita coisa aí para a gente discutir. Quem sabe a gente vai dividindo por temas e vai fazendo aí uma série de prestação de contas para a nossa comunidade. Perfeito. Este foi o prefeito Stener Sorato. Agradeço a você que está acompanhando aí pela primeira vez. Já dá um link lá, né? Clica no sininho, enfim, para acompanhar as próximas entrevistas aqui do Foco Regional. Agradeço mais uma vez o prefeito e a sua assessoria. A gente volta num próximo programa com mais assuntos interessantes para você que sempre nos acompanha.